Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, então, nesse vídeo vou estar respondendo mais perguntas espirituais a respeito dos vídeos anteriores. E no próximo vídeo, então, a gente dá continuidade São João da Cruz, Cântico Espiritual, né, indo já pro matrimônio espiritual. A primeira dúvida relacionada, vamos dizer assim, a questões espirituais. Videntes públicos, né, essas pessoas que têm visões, como Fátima, Lourdes, La Salete, né, enfim. A pessoa quer saber se esses videntes públicos, no caso desses videntes, se eles estão num estado de noivado espiritual devido a esses fenômenos, vamos dizer assim. Né? Bom, a questão é a seguinte, eu responderia não. Diria até que maior parte dos videntes públicos, né, não estão no momento, num grau, vamos dizer assim, de noivado espiritual ou matrimônio espiritual. Embora muitos santos tinham sim revelações privadas, né? Mas no caso você está falando desses videntes conhecidos, né? Que tem visões, que está todo mundo vendo publicamente que você tem visões, né? Não, nem sempre, embora realmente passe essa impressão, porque geralmente visões começa um pouco na fase do noivado espiritual. Mas não é porque eles estão tendo visões. Então, vou dizer assim, nem todo visionário está no matrimônio espiritual ou no noivado espiritual. E no caso dos videntes, a maioria não está no noivado, nem no matrimônio espiritual. A maioria. No caso dos videntes, esses videntes públicos, a questão seria que, por alguma permissão de Deus, por alguma missão de Deus, esses videntes, né, têm ali visões, manifestações e fatos extraordinários e milagres, porque Deus tem ali alguma mensagem específica para aquela época, para aquele momento que eles estão vivendo, para o momento que a igreja está vivendo, ou o momento político. Tá me incomodando esse fiozinho aqui que eu devia ter tirado, mas tudo bem. Que se vê aqui ele já tá bastante rasgado, de ficar em casa. Mas enfim. Então Deus permite essas visões, esses acontecimentos, em Lourdes, no caso do milagres, devido à fonte, né, tudo isso, por algum motivo específico para aquela época. Algumas vezes são também perpetuados, as mensagens podem ser perpetuadas, podem ser atemporais e servir para qualquer época. Eu acredito que é mais especificamente para aquele tempo. Eu não gosto muito dessa questão de perpetuidade de mensagens e de locuções. Não que Deus mude a ideia, mas as pessoas mudam, a consciência muda, a forma de enxergar o mundo muda, mas tudo bem, né? A igreja aprovou aquilo, porque está tendo milagres, está tendo, né? Deus tem algum propósito específico para esses lugares, e esses videntes são um veículo, um meio de comunicação para manifestar a vontade de Deus naquele momento, ok? A questão das visões acompanhadas de êxtases e tudo, sim por benefício do próprio vidente, né? O vidente ele vai se santificando, embora nem todos se santifiquem, nem todos os videntes públicos se santificam, né? Alguns sim, mas tem uns que não. Então o fenômeno em si não mostra um nível de vida espiritual. Deus, por vezes, ele escolhe crianças, né? Geralmente crianças ou adolescentes, geralmente da zona rural, e que não tem muito acesso à informação e coisas do tipo, meios de comunicação, mídia, se tem algum acesso é muito escasso.
Porque quanto mais escassez tiver de recursos, mais se mostra a sobrenaturalidade daquilo. Então, se é uma criança, mas é uma criança bem educada, uma criança que ela pode, como ela teve mais experiências, talvez ela possa forjar na imaginação figuras de princesas, figuras disso, daquilo. Hoje, no século XXI, seria muito difícil você encontrar um vidente que não tem acesso nenhum à informação ou ao mundo, vamos dizer assim, de um modo geral. Mas no século XIX, início do século XX, era um pouco mais comum que crianças de zona rural, pessoas que não tinham grande acesso cultural, de informações, então começa a se questionar de onde uma criança vai inventar uma coisa assim e coisas do tipo. É mais para facilitar, né? Que Deus ama o camponês pelo camponês. Deus ama a todos. Mas a sobrenaturalidade é mais evidente aonde tem menos recursos. Então, fica mais difícil das pessoas fazerem objeções, vamos dizer assim. Se bem que sempre terá. Então, não. Por exemplo, o caso da vidente Santa Maria Bernarda, né, mais conhecida como Bernadette, ela não tinha, assim, ela era uma pessoa simples, católica, não sei o quê. Mas, por exemplo, quando ela chegou no convento, ela ainda tinha que trabalhar bastante coisa, né? Inclusive, quando ela, na mala que ela levou para o convento, ela levou ali um artefato que servia para deixar a cintura mais fina. Né? Então, ainda tem bastante resquício. Não quero dizer que a mulher, né, vamos dizer assim, a mulher não pode ter nenhuma vaidade, uma coisa assim, né? Mas no sentido de que para aquela época, né, para aquela visão daquela época, assim uma coisa, tá preocupada ali em se manter esbelta diante de todos, né? Mas claro que isso depois foi corrigido. E ela foi se aperfeiçoando. Mas ela não estava no noivado espiritual naquele momento. Né? É uma forma muito difícil da gente se desfazer de determinados estereótipos. Né? Pessoas que estão no noivado espiritual e no matrimônio espiritual, elas também têm defeitos, né? Só Deus é puramente imaculado. Então, às vezes, a gente tem essa expectativa muito alta de que não, eu quero que essa pessoa que está num grau mais elevado tem que ser imaculada, tem que ser... não necessariamente é por aí, tá? Então, minha resposta seria não. Diria até que a maioria dos videntes públicos, tá? Muitas revelações privadas são altamente divulgadas, mas elas não são visões públicas, né? A pessoa tem visão privada e aquilo fica conhecido, né? Apostolados, divulgações, etc., mas é uma visão privada. Em visão privada já é um pouco mais comum que algumas almas estejam, sim, no noivado espiritual ou no matrimônio espiritual. Mas como você perguntou mais questão de aparições conhecidas, videntes públicos, aparições que continuariam tendo, né? Então não estão no noivado espiritual. É uma missão separada, específica. Também podem ter pessoas que têm até fenômenos místicos e não estão também no noivado espiritual ou no matrimônio espiritual. E pode ser que uma pessoa tenha poucos fenômenos conhecidos e esteja num grau muito elevado de vida mística, vamos dizer assim. Santa Elizabeth da Trindade, por exemplo, que você está bastante hoje, as irmãs, de um modo geral, não viam durante a oração nada de extraordinário. Santa Elizabeth da Trindade, ela tinha uma vida interior muito frutuosa.
Então, as irmãs, quando se perguntam no processo de canonização, vocês viram alguma coisa diferente na oração, alguma coisa assim? Não, era como todas, não vimos nada de especial. E, no entanto, interiormente tinha bastante coisa. Então, não é um fator determinante. A segunda pergunta, eu já cheguei a falar em outros vídeos, mas eu acho que é muito interessante repetir. Heroísmo, né? Heroísmo. No último vídeo, uma pessoa entendeu que só no noivado espiritual a alma estaria mais forte para virtudes heróicas. Na verdade, quando eu estou fazendo um vídeo a respeito da vida mística, coisa assim, nós estamos falando das almas que o capítulo está se referindo. Eu não estou falando das almas em geral, então você tem que ficar atenta que eu estou falando do conteúdo limitado naquele capítulo e naquele livro. Não é necessário, de forma alguma, que a alma esteja no alto grau de vida mística para se ter virtudes heróicas. Uma pessoa pode jamais ter tido alguma experiência sensível na vida mística e ser uma alma altamente heróica. Porém, como eu estou falando apenas das almas que estão naquele momento, no noivado espiritual, então geralmente é o momento em que a alma está começando a se fortificar para atos heróicos, essas almas. Mas de forma alguma é necessário. Não é necessário nem o noivado, nem o matrimônio, ou nem mesmo uma quietude ou qualquer coisa assim, para que a pessoa seja santa. Ela pode ser santa sem nada disso. Ela pode ser santa. Mas assim, a verdade é que é muito difícil você ler a vida de vários santos. É muito difícil você achar um santo que nunca experimentou nada. Nunca teve alguma coisinha, sabe assim? É difícil. A maioria já teve alguma coisa. A maioria. Nem que seja uma vez na vida, alguma coisa assim, entendeu? Pode ter sido poucos momentos esses casos, mas ela sempre teve algum encontro ou algum momento um pouco mais forte. Não interessa em que fase da vida, se for mais para terceira idade, se for, não interessa. Mas é muito difícil. Santos assim que não tem nada. 100% de ausência de qualquer tipo de sensibilidade sobrenatural. É muito difícil. Porém, há alguns sim que são mais simples e que foram bastante heróicos. Então, não necessariamente você precisa estar no matrimônio ou no noivado para ser um santo. Você pode ser santo sem ter nada disso. Eu tinha já falado isso no princípio do vídeo Subida do Monte Carmelo e no princípio no vídeo desse que a gente está vendo agora, que é Cântico Espiritual. A pessoa pode ser santa de altar, sem ter nenhum tipo de fenômeno místico. Embora seja muito difícil, 100% de ausência, a pessoa não tem nenhuma paz, não sente nenhuma paz, é muito difícil. Muito difícil a pessoa não sentir nada. Relacionado à terceira pergunta, que é um pouco mais difícil, é uma pergunta difícil. Sofrimentos são indício de alguma coisa, de que aquela alma é especial para Deus, ou de que aquela alma está num momento de noivado espiritual, ou de coisas do tipo? É uma pergunta muito difícil. Muitas pessoas vão ter uma vida bastante sofrida e não necessariamente elas são pessoas que estão no momento elevado de vida espiritual, e muitas pessoas vão sofrer do início ao fim da vida e não vão ter também noivado espiritual ou matrimônio espiritual, qualquer coisa do tipo, tá? Por quê? É aquela coisa do Mysterium Crucis, né? É uma coisa muito difícil de responder.
depende, as pessoas tinham uma visão de que santidade está relacionada à quantidade de sofrimentos que você suporta. Mas a santidade está muito mais relacionada ao amor, à caridade, a um apaixonamento por Deus, por Jesus Cristo. Geralmente as pessoas têm alguma afinidade maior com uma das pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Santa Miriam de Jesus crucificado era mais Espírito Santo. Né? Santa Teresinha, mais Jesus Cristo. Santa Teresa, mais Jesus Cristo. Já Santa Catarina de Sena também, pai e filho, ela já conseguia pegar mais essa parte trinitária. Mas, enfim, sofrimentos. Uma pessoa pode sofrer toda a vida e não ter, assim, uma vida mística também. Porque a questão do sofrimento vai muito também da forma como ela pensa, da forma como ela vê a vida, da forma como ela foi educada, da forma como ela foi criada. Depende dos seus diretores espirituais, do tipo de espiritualidade e ensinamento que foi transmitido para essa alma. E uma coisa que eu tenho observado, principalmente nas santas mais recentes, né, eu vejo mais, principalmente santas, vamos dizer, pegar santas mais do século XX, vejo bastante ausência de sofrimentos muito intensos. Por exemplo, a Teresa dos Andes, por exemplo, ela não foi a pessoa que, nossa, como sofreu, entendeu? A Santa serva de Deus, essa Maria Felícia, Carmelita Descalça, não é muito conhecida, mas do Paraguai, uma futura Santa Carmelita do Paraguai, também não teve, sabe, aquela coisa, nossa, como ela sofre, que você vê a vida, ela tem vontade de chorar, tanto que a pessoa sofre, então nem sempre são pessoas que têm virtudes heróicas e que estão aí a caminho dos altares. Então, eu acredito que essa questão do sofrimento, isso foi uma espiritualidade muito forte, principalmente até o século XVIII. Então, começa a entrar em declínio ali para o final do século XIX. E é uma coisa que Santa Teresinha, inclusive, no começo da sua vida espiritual, também achava que o importante era a quantidade de sofrimentos. E depois, quando ela vai entrando na via iluminativa, que ela começa a perceber que se deve agarrar a Jesus pelo coração. Claro que você deve suportar a cruz que Deus te mandou, né? Mas não necessariamente a quantidade de sofrimentos te faz um místico em potencial, é o que eu quero dizer. Você pode, embora, claro, vamos supor que a pessoa tenha muitos sofrimentos morais, eu diria que é um denominador comum. Pessoas que estão nas sextas moradas, principalmente no matrimônio espiritual, tendem a ter mais sofrimentos morais. Pessoas que são mais perseguidas, ela sofre o Padre Pio até da própria igreja, da parte da igreja, é muito incompreendida, alguns, principalmente fundadores, são expulsos até das próprias congregações que fundaram, outros foram exilados, outros, mas não necessariamente, embora aconteça com um pouco mais de frequência. Pessoas que estão no noivado espiritual e no matrimônio espiritual, muitas vezes tem bastante sofrimentos, mas não é um fator determinante, teve uma outra santa também recente, que eu não estou lembrando o nome dela, também não teve uma vida assim de altos sofrimentos. E, no entanto, também já conheci pessoas que tiveram uma vida assim, sabe aquela pessoa que não tem sossego do início da vida até o fim? Então, mas não é por isso que ela tem. Então, não tanto o sofrimento, mas eu acho que depende muito da sua consciência. A forma como a sua consciência enxerga o sofrimento. A forma de você entender. Existe um grau, vamos dizer assim, pessoas sofrem muito,
e ela se resigna. Está resignada com a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Isso é um grau de perfeição. Existem pessoas, vamos dizer assim, o segundo grau de pessoas que recebem muitos sofrimentos, que é, eu aceito isso porque eu sei que é para o meu bem maior. Isso é um grau um pouco mais elevado. E existem também um outro grau ainda mais elevado, que são pessoas que, além de eu saber que isso é para o meu maior bem, eu também quero sofrer em reparação. Sofrimento de reparação. Eu não mereço esse sofrimento, mas eu quero reparar todas as ofensas que Deus tem sofrido pelos pecadores e oferecer pela conversão dos pecadores. É um nível ainda mais elevado. Mas tem muitas pessoas que às vezes ela não tem muitos sofrimentos, mas ela mantém no coração aquele desejo. Deus não mandou o sofrimento, mas ela tem aquele desejo. Se vier, eu tô pronta. Entendeu? E tem outras pessoas que já sofreram bastante. Tem um santo padre, que era papa, né? E ele morreu com depressão, foi exilado. Ele morreu de depressão, né? E dizia, amei a justiça, odiei a iniquidade, e agora morro sozinho e abandonado. Né? Então, alguns Deus pede bastante. Deus pede bastante. Mas eu acho que o nível de consciência da pessoa é que faz um pouco de diferença. Então, você sabe que você está sofrendo injustamente, mas você tem aquele nível de consciência superior. Não, tudo isso é para o meu maior bem. Tudo isso é para o meu maior bem. É um nível. Mas é algo que não é um fator determinante também. Você vê pessoas que sofrem muito, perdem muitos membros na família, passa por uma vida de incompreensões, adversidades, escassez, ou seja lá o que for, mas não necessariamente é por isso que ela está no noivado ou no matrimônio espiritual. Né? Então, é algo que você tem que ter bastante consciência, eu acho que é algo muito pessoal. Os antigos, eles tinham muito essa questão da resignação. Então, Deus perdeu o filho pequeno. Vontade de Deus, né? Estou sofrendo, mas é a vontade de Deus. De repente, mais para frente, ele ia ser pior e se perder. Hoje eu vejo que as pessoas são muito infantis, né? Não conseguem ver Deus por trás disso. Meu filho morreu? Não, estou revoltado. Minha esposa morreu? Estou revoltado. Não tem muito essa questão de resignar-se à vontade de Deus. Então, são vários níveis de perfeição. Tá? Às vezes a pessoa pode estar no noivado espiritual e ela está só no primeiro nível de resignação. Né? Eu não entendo, mas eu aceito. Né? Se a pessoa não aceita, ela pode sofrer muito, mas lá no fundo ela está murmurando, ela pode até não estar falando com ninguém. Mas por que, meu Deus? Por que eu? Por que? Então não há perfeição. Né? Tudo que a pessoa sofre, ela perde todo o mérito, vamos dizer assim. Claro que é muito mais difícil você perseverar num ambiente hostil. Entendeu? Ninguém te ajuda, ninguém está nem aí para sua vocação, ninguém está nem aí se você está vivo ou está morto. É muito mais difícil. Então, mostra mais heroísmo, mais virtude aquele que está num ambiente mais hostil. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que está numa vida tranquila, que está num país tranquilo, que ela também não pode ter a sua santidade, a sua vida mística. Né? Então é algo que isso dá muito pano para manga, dá bastante discussão, mas eu vou deixando por aqui. Tá? Mas não fique preocupado. Por exemplo, mas nada está acontecendo na minha vida, né? Nem de bom nem de ruim, não estou sofrendo, então não estou evoluindo. Não necessariamente. Você pode não estar sofrendo, mas esteja disposto. Fica com aquela disposição interior. Se vier, eu estou pronto. Se não vier, louve a Deus. Louve a Deus, agradeça.
conviva com Deus, com o que Ele te deu. E não fique, às vezes, querendo buscar o que Ele não quer te dar. Então, às vezes eu quero combate, eu quero lutar com o demônio, eu quero uma coisa mais, uma vida mística e agitada, só que às vezes a sua vida é simples, não tem muita coisa. Tem pessoas que também, queria ser perseguido, queria ser, né, tá acontecendo alguma coisa, pelo menos porque tá sofrendo, então pelo menos eu tô viva, tá acontecendo alguma coisa na minha vida, né, não tá essa coisa parada, né, mas aceite aquilo que Deus quer te dar. E devemos evitar julgar quem é santo, quem não é, quem é mais eremita que não sei quem não é, quem tá mais... Isso só Deus sabe. Isso só Deus sabe. E só na eternidade que a gente vai conhecer todas as coisas, se Deus permitir que você saiba. Então viva, aceite aquilo que Deus quer te dar e mantenha silêncio das outras coisas. Muitas pessoas podem estar tendo visões, tendo estigma, tendo não sei o que, e às vezes não tem nenhum grau de intimidade com Deus, porque você não sabe se aquilo é sobrenatural ou não, entendeu? Na maioria das vezes, o que não mente é a virtude. Virtude, a falta de virtude não mente. Ou seja, olhar para a árvore e ver os frutos. Pode ter estigma, pode ter levitação, pode ter visão, pode ter luta com o diabo, pode ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem virtude, não é de Deus. É simples assim. O que não mente são os frutos. Mas mesmo assim, mantenha silêncio, porque ela pode virar a mesa mais pra frente e se tornar santa, né? Alguns padres que entendem desse processo de santidade, não sei o que, dizem que apenas os últimos 10 anos da vida da pessoa que conta para uma canonização. Então, até lá, né, como é que você vai saber isso? Então, é interessante. Só os últimos 10 anos que eles consideram mais para canonização, ou seja, dos seus 70 aos 80, dos 80 para o 90, você ainda pode virar a mesa e ainda virar um grande santo. A gente não sabe. Então, às vezes, por exemplo, até os 70 anos que você não viu fruto nenhum naquela pessoa. De repente, vira a mesa, vem um antirreligioso, vai lá, te odeio porque você é católico. Pá, pronto, morreu Marte, foi direto pro céu. Né? Então, a gente não tem como julgar esse tipo de coisa, de sofrimentos, visões, levitações. Por isso que o processo de canonização só começa depois que a pessoa morreu. E enquanto a pessoa está viva, ela ainda pode virar a mesa e... É claro que não... Quando eu digo assim, tem um tempo razoável, né, de conversão. Para ela ainda conseguir um nível de santidade. Tá? Mas então é isso. Próximo vídeo, então, vamos falar do matrimônio espiritual, da continuidade ao cântico espiritual. Espero ter esclarecido, então, essas questões. É muito importante reforçar essa questão, tá? Não necessariamente, você não precisa estar num nível elevado de santidade para praticar virtudes ou para praticar virtudes heróicas, tá? Você pode praticar as virtudes heróicas sem nada disso. Embora sempre que você pratique uma virtude heróica, Deus está com você, ainda que você não sinta, e você está sendo inspirado, ainda que você não sinta. Tá? Mas não é necessário, de fato, você ter uma vida mística sensível para ser santo ou para ser herói. Fiquem com Deus, meus queridos, até o próximo vídeo. Rezem por mim e eu vou estar rezando por vocês. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.